Pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, pediu ao Supremo Tribunal Federal que declare o ministro Alexandre de Moraes suspeito para processar e julgar fatos relacionados a Daniel Vorcaro e o Banco Master. Essa é uma notícia que está em apuração aqui pela CNN Brasil e tem uma série de implicações. Por quê? Bom, volta, né, depois de um momento em que havia alguma menor animosidade entre o clã Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso, inclusive, teve efeito quando havia toda aquela expectativa para que Jair Bolsonaro fosse colocado em prisão domiciliar, o que de fato ocorreu por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Fato é que agora isso acaba provocando aí, pode se tornar um novo foco de tensão entre o clã Bolsonaro e da parte do próprio pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, e o ministro do STF. Ele não está diretamente ligado a nenhum dos casos. Alexandre de Moraes não é relator e quem relata este caso no Supremo é o ministro André Mendonça, mas o que Flávio faz com esse pedido é, em uma eventual situação que haja algum tipo de julgamento na corte, já houvesse ali esse questionamento sobre Alexandre de Moraes. E por quê? Por causa da revelação de que a mulher de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, teve um contrato milionário de mais de uma centena de milhão de reais assinado com o Banco Master para uma série de serviços que depois de muito tempo, após esta informação ter se tornado pública por apuração da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, aí sim o próprio escritório da advogada Viviane Barsi de Moraes divulgou uma relação de serviços que foram prestados ao Banco Master, que pertencia a Daniel Vorcaro. A questão é que muita gente questiona se os valores indicados naquele contrato eram condizentes com as práticas de mercado para o mesmo tipo de serviço jurídico. Todas as implicações que isso pode ter na política, eu preciso da Larissa Rodrigues comigo na tela para a gente trazer a análise aqui. Larissa, muito boa tarde, bem-vinda mais uma vez aqui ao CNN 360. Enquanto no começo do ano havia toda aquela expectativa para que Jair Bolsonaro, que ainda cumpre a pena pela qual foi condenado pelo STF, em ação relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, houve ali uma baixada de fervura nessa tensão que envolvia a família, inclusive com conversas diretas, ocorridas entre Alexandre de Moraes e integrantes da família Bolsonaro, até que houvesse a decisão pela prisão domiciliar, que é a que está cumprindo Jair Bolsonaro nesse momento em relação à pena a qual foi condenado. Depois, a grande questão é quando for aplicado os efeitos da lei da dosimetria, se isso vai levar a uma redução de pena de Jair Bolsonaro, algo que está em suspenso até o Supremo julgar se a lei aprovada no Congresso e promulgada pelo Congresso é constitucional. Mas agora, ao questionar, pedir que seja afastado de julgamentos envolvendo o caso Master, o que é uma atitude que não é comum do Supremo tomar, geralmente é a tradição do Supremo é que o próprio magistrado se declare suspeito em alguma situação. Foi o que ocorreu, por exemplo, depois com o ministro Dias Toffoli. Fato é que isso tem uma repercussão até mais política do que jurídica nesse momento, Larissa, não? Exatamente. Boa tarde agora, de verdade para você, Yuri, para quem está em casa acompanhando a gente. Eu estava aqui também tentando entender como entra essa ação da defesa de Flávio Bolsonaro, e é importante a gente destacar que essa ação ela é apresentada logo depois do próprio ministro Alexandre de Moraes enviar para a PGR pedindo uma manifestação de um pedido do deputado Lindeberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. No pedido do deputado do PT, ele pede que sejam, vou abrir aspas aqui, apuradas ligações entre Daniel Vorcaro e o senador, no caso Flávio Bolsonaro, no que diz respeito ao financiamento da cinebiografia de Jair Bolsonaro, intitulada Dark Horse. Então, isso nos dá uma demonstração do quanto é um posicionamento político diante de um outro posicionamento político apresentado pelo deputado do PT. As ações apresentadas pelo PT, e essa agora que Flávio Bolsonaro protocola via seus advogados no Supremo Tribunal Federal, não são relacionadas, cada uma de um assunto. Mas quando se parte, um deputado do PT
e pede a Moraes para investigar Flávio Bolsonaro no âmbito do Dark Horse, abre, vamos dizer assim, um precedente político para que Flávio Bolsonaro agora venha com essa mesma proposta. E aí, Yuri, desculpa, vale muito a gente lembrar que temos falado sobre isso, inclusive aqui no 360, de quanto os posicionamentos da defesa, do marketing, da campanha de Flávio Bolsonaro têm sido em cima, inclusive, do em vez de responder, atacar. Então, quando eles vêm sendo atacados, digamos assim, por essa ação do PT, ao invés de tentar responder, é uma tentativa de virar o foco e vir, então, com uma outra ação de resposta. Mais ou menos a mesma estratégia que acontece quando o parlamentar é acusado, por exemplo, do dinheiro ali que foi recebido do Master para financiar o filme. Ele vem numa resposta de acusação também que o PT teria relações com o caso Master e com Daniel Vorcaro. Quando o parlamentar agora é acusado de ser contra o PIX, pelo governo, né, pelo PT, de ter ali se manifestado, feito de alguma maneira, agido com o presidente Donald Trump pelo tarifaço, a resposta é que vem mais ou menos até, foram dias quase conjuntamente ali, um cartaz também de Flávio Bolsonaro dizendo que o PIX é dos brasileiros e que quem tem trabalhado pelo tarifaço é o presidente Lula ao atacar Donald Trump. Então isso é uma estratégia muito mais política do que jurídica, porque, vale a pena a gente lembrar, você citou agora, Yuri, tem todo um entendimento de que o ministro Alexandre de Moraes não está debruçado nessas ações tão relacionadas assim ao caso Master. Quando se fala do caso Master, tem ficado com outro ministro, mas como teve esse protocolo de uma ação do PT, agora a gente tem então o próprio Flávio Bolsonaro pedindo para que se afaste o ministro Alexandre de Moraes.